Ubifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago atualizações da previsão do tempo para a região sul ao longo dos próximos 3 meses. No mês de maio voltou a chover sobre o Rio Grande do Sul, estado que vem sendo atingido por uma prolongada estiagem devido à influência do fenômeno Laninha que atuou nos últimos 3 anos. Com o fim da Laninha, a gente já começa a observar uma oscilação. Em alguns momentos as chuvas vão acontecer com mais intensidade e frequência sobre a região sul, mas ainda estamos num momento de transição, por isso as chuvas ainda não se regularizam totalmente. Tivemos um evento muito forte de chuva na primeira semana do mês de maio, depois as chuvas retornaram no final do mês, o que contribuíram para o aumento da umidade no solo, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas o Paraná sofreu ainda com falta de umidade em grande parte do mês de maio, e isso preocupou para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra e também para as lavouras de trigo que vinham sendo instaladas. Mas a chuva retornou também na virada do mês de maio para o mês de junho. Expectativa para que junho comece um pouco mais úmido sobre o sul do Brasil, e isso deve contribuir para o aumento da umidade no solo, potencializando o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra nessa fase final e também as lavouras de trigo que estão sendo instaladas. Agora a gente vai acompanhar como estão as condições oceânicas, que tendem a impactar muito a distribuição das chuvas ao longo dos próximos meses sobre o sul do Brasil. Estamos em fase de instalação do fenômeno El Niño. A gente já observa aqui no Oceano Pacífico Equatorial que as águas superficiais do oceano estão mais quentes do que o normal, especialmente nessas áreas mais avermelhadas aqui na faixa leste, especialmente na porção leste do Oceano Pacífico, mais próximas à costa da América do Sul. Olhando aqui para os índices que são medidos em sub-regiões do Oceano Pacífico, a gente observa que todos eles estão positivos, ou seja, indicam que o desvio da temperatura da superfície do mar é positivo, inclusive já muito próximos aos limiares de El Niño. O índice 3.4, que é o índice utilizado para a classificação desse tipo de fenômeno, já atingiu o limiar de El Niño, que é de meio grau positivo. Esse limiar agora precisa persistir ao longo dos próximos meses para a gente ter mesmo a definição de um El Niño. A expectativa é que tenhamos a instalação do El Niño agora nesse trimestre, maio, junho e julho. A probabilidade é acima de 80%. E nos trimestres seguintes, especialmente nos trimestres de primavera e verão, a probabilidade é acima de 90% para a atuação do El Niño, ou seja, o fenômeno deve persistir ao longo da próxima primavera e também durante o verão de 2023 para 2024. E também as previsões vêm indicando que pode ser um fenômeno de forte intensidade, um dos mais fortes já registrados. Se isso acontecer, os impactos devem ser mais fortes sobre o sul do Brasil, mas principalmente entre a primavera e o verão. Vamos acompanhar agora quais são as expectativas para o próximo trimestre. Por enquanto, apesar já do El Niño estar se instalando no Oceano Pacífico, o Oceano Pacífico já estar mais aquecido do que o normal, a gente vai observar que ainda os reflexos a curto prazo não devem ser tão intensos, porque esse período de transição a atmosfera demora um pouco mais para responder, mas a gente já observa que em alguns momentos vai ter mais chuva na região sul, como é o caso agora do mês de junho que costuma ter chuvas moderadas, como mostra o primeiro mapa aqui sobre grande parte do sul do Brasil. Deve ter chuvas acima da média aqui entre o leste e norte do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina e Paraná. Então, um mês mais úmido do que normal nessas áreas em tons de azul do mapa, onde deve chover entre a média ou acima da média. Já na metade oeste do Rio Grande do Sul ainda se espera uma irregularidade maior. Isso não significa ausência de chuvas, mas as chuvas devem ocorrer ainda mais espaçadas e os volumes não devem atingir a média do mês nessa área. Agora, para o mês de julho é que a gente observa uma irregularidade maior, especialmente no meio oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Algumas áreas aqui da faixa leste devem receber chuvas mais próximas da normalidade ou até acima da média, mas nas áreas em tom de laranja, a expectativa é para um mês um pouco mais seco do que normal. Então, mais uma vez, não significa ausência de chuvas para o sul do Brasil, mas os episódios devem ocorrer de uma forma mais espaçadas. Então, algumas áreas pontuais podem ter problema de falta de umidade, mas não de uma forma geral a expectativa é de boas condições para o desenvolvimento dos cultivos de inverno. E para agosto, uma condição similar a julho, expectativa de menos chuvas do que normal ainda para o meio oeste aqui da região sul, especialmente as áreas mais a oeste dos 3 estados devem ter desvio
desvios negativos de precipitação mais acentuados, enquanto a faixa leste dos 3 estados deve ter uma condição mais próxima da média ou até mais úmida do que o normal. A tendência é que os efeitos do fenômeno El Niño sejam mais sentidos a partir do finalzinho do inverno e principalmente na primavera, quando aí sim se espera a instalação de um período, de uma condição mais chuvosa, de um padrão mais chuvoso sobre o sul do Brasil, e deve chover acima da média durante a primavera. Então, especialmente o Rio Grande do Sul pode ser impactado por mais umidade do que o normal no início da primavera. Isso pode impactar a fase de colheita dos cultivos de inverno, especialmente do trigo. Agora, quanto às temperaturas, o que a gente pode acompanhar é que tem previsão para bastante frio agora durante os próximos meses, algo que é normal da época do ano, mas o risco para extremos não é tão acentuado. O frio mais extremo, aqui caracterizado por essas áreas em lilás do mapa, ele fica mais concentrado em regiões serranas, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e áreas do Planalto e Campos Gerais do Paraná. E durante as tardes a gente observa aqui no mapa de temperatura máxima, a temperatura máxima deve ficar mais amena, como é comum da época do ano. Máximas aí em média de 24, em algumas áreas até mais de 27 graus, norte e oeste do Paraná, que costumam ser um pouco mais quentes nesta época, porque os períodos de tempo seco são mais prolongados. No mês de julho, a gente observa que a área de frio intenso ela recua um pouco, se torna ainda menor, abrange principalmente regiões serranas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e a região também da Campanha Gaúcha. Tem risco de frio sim, oscilações, mas os picos de frio não serão duradouros e também não serão tão frequentes. E na previsão para agosto, a área de frio intenso reduz ainda mais. Então, com o fenômeno El Niño se instalando e tendo seus efeitos um pouco mais efetivos, vai reduzindo o risco de frio extremo mais para o final do inverno e principalmente no início da primavera. Diminui muito o risco para frio tardio. Então, o risco para frio tardio para cultivos de inverno é muito baixo. E as temperaturas aqui no final do inverno já devem começar a ficar mais elevadas no sul do Brasil. A tendência é que o segundo semestre seja mais quente do que o normal, inclusive primavera e verão mais aquecidos do que o normal, principalmente no interior do Brasil, mas também na região sul a gente deve ter anomalias positivas de temperatura. Esses são os destaques de hoje. Eu volto no próximo mês com novas atualizações para o sul do Brasil. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.